Querido, curva a sua cabeça, vamos apresentar esse momento ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graça, Paizinho, te agradecer, Santo Deus, pela oportunidade, a liberdade que nós temos, Pai, de estarmos aqui num prédio como esse, te adorando, te exaltando, glorificando o teu santo nome. Senhor, nós somos teus filhos e queremos ouvir a tua palavra. Ensina-nos, Pai, a tua palavra, pois ela diz, Senhor, que nós perecemos por falta de conhecimento. E nós não queremos mais perecer por falta de conhecimento, Senhor. Que o teu Espírito venha, Senhor, nos ensinar a tua palavra, venha trazer vida, Senhor, para nós. Senhor, cada pessoa que entrou aqui nessa noite, eu não sei como está o seu coração, mas tu conhece, Paizinho. Que tu venha trazer refrigério, que tu venha trazer paz, a tua paz, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos sair daqui nessa noite conhecendo um pouco mais de ti, sendo mais íntimo de ti, conhecendo um pouco mais o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia, Jesus. Nosso louvor esse ano de 2020 não começou bem não, né? Hoje então domingo passado foi uma luta, hoje de novo. Eu tô para demitir os meninos tudinho do louvor. Fazer igual Roberto Justus. Você está aqui demitido, né? Mas nós vamos consertar assim. Nós temos alguns problemas no nosso computador. É uns cabos ali que tem hora que dá uns probleminha. Ou eu troco esses cabos, ou eu troco esses meninos. Né? Semana que vem, se vocês não verem os meninos lá, eu troquei os meninos, amém? Se vocês verem novamente, nós trocamos os cabos. Eu quero trocar só os cabos, mas não sei se vai dar certo, não. Eles estão me olhando lá de cima. Querido, esses dias um pregador, né, eu ouvi um pregador dizer que nós vivemos não pelo que nós conhecemos, mas nós vivemos por aquilo que nós amamos. O que nos move na realidade, as decisões que nós tomamos, não é baseado em cima de conhecimento, mas sim naquilo que está no nosso coração, naquilo que nós amamos. E aí eu lembro que eu falei umas 2 semanas atrás sobre isso, e ele cita, por exemplo, o refrigerante, ele cita até a Coca-Cola. Todos nós que estamos aqui já ouvimos falar que refrigerante faz mal para a saúde. Todos nós sabemos, nós temos esse conhecimento. Médicos falando, pessoas que tratam de saúde falando, você que toma refrigerante nem sabendo, nem sendo médico, sabe que não faz bem para a saúde. Então você tem um conhecimento que refrigerante faz mal para a saúde. Mas o que é que você faz? Você toma. Porque você não age pelo seu conhecimento. Você age pelo aquilo que você gosta, aquilo que você ama, você acaba fazendo. Então nós agimos não por conhecimento, e sim por emoções, por aquilo que nós amamos. Tem uns que fumam aquele cigarrinho, sabe que faz mal. Sabe aquela gordurinha do churrasco? Você sabe que futuramente pode entupir uma artéria do seu coração, e mesmo assim você diz, é bom demais, né? Então você acaba agindo pelo que você gosta, ama, e não pelo conhecimento que você tem. E esse é um dos problemas que nós temos na nossa vida. É uma das situações que a gente vive, que aí acaba trazendo prejuízo para a nossa vida. Esse pregador, ele disse, o nome dele é Douglas Gonçalves, ele disse que nós temos uma liturgia na nossa vida. Todos nós. O que é uma liturgia? Aquilo que você aprende a fazer dia após dia e torna-se alguns hábitos nossos. Então nós temos algumas liturgias, alguns hábitos, e nós nos movemos no dia a dia, como a gente fala, no piloto automático. Sem a gente perceber, a gente está fazendo aquilo. Por quê? Porque nós já estamos habituados a fazer aquilo diariamente. E aí é que entra a situação do pecado, quando a gente se depara com Jesus, mas nós estamos habituados a fazer aquelas coisinhas diariamente. Quando a gente menos espera, está fazendo. Sabe que é pecado, sabe que é errado, mas está no piloto automático, está no nosso subconsciente.
Sabe aquela música do mundo? Que a gente diz assim, irmão, não fica ouvindo música do mundo não. E aí você quer saber se é pecado logo ou não, né? Mas aí toca aquela músicazinha, você passa ali no bar da esquina, toca aquele sonzinho internacional lá da tua infância, e aquilo toca nas tuas emoções. Chega a dar vontade de tu ir lá dar uma reboladinha. Por quê? Porque você não age pelo conhecimento, infelizmente. Você age pela emoção. Tem uma irmã que chega, deitou no ombro do marido, ó. Oh, só falta ela dizer assim, ô, tempo bom. Né? Mas é assim. Então a gente acaba. Eu lembrei agora de uma música que o apóstolo, nosso apóstolo lá sempre fala. Lembra daquela música Gabriela? Eu nasci assim, eu morri assim, eu não sei o que, assim, vou morrer assim, né? Aí no final diz assim, Gabriela. Então nós estamos ainda vivendo, infelizmente, né? Dessa forma. E nós precisamos mudar isso. Eu fui para um evento em Curitiba no ano de 2010. Eu fiquei 30 dias lá fazendo um curso pela igreja. E lá o pastor que dá esse curso, o nome dele é Cote. Se você procurar na internet, você vai achar muitas ministrações. É um homem muito usado por Deus, muito inteligente. E ele tem uma frase que diz assim, ó. Eu não sei se é dele, mas eu vi ele falando muito essa frase e eu nunca mais esqueci ela. Diz assim, ó. Os nossos pensamentos moldam nossas atitudes. As nossas atitudes moldam os nossos hábitos. E os nossos hábitos moldam o nosso caráter. Então, aquilo que você pensa, o que você pensa muito? Você vai começar a fazer. E quando você começa a fazer aquilo, aquilo se torna um hábito na sua vida. E quando aquilo se torna um hábito, o que acontece? Molda o seu caráter. O que eu quero dizer com isso? Você aprendeu coisas que se tornou um hábito e desse hábito formou o seu caráter, o nosso caráter. Então, se você começar a pensar em Deus, as suas atitudes vão servir para o culto, ir para a célula, ler a Bíblia, jejuar, orar. Isso vai moldando as suas atitudes. E conforme você vai tendo essas atitudes, isso vai moldando, né? Aqui diz moldando os seus hábitos. Aquilo torna-se um hábito na sua vida. Dia de domingo eu não tenho outra coisa para fazer. Eu poderia ir para um sítio, não. Mas o meu hábito é ir para a igreja. Eu vou para a igreja. E aquilo molda o meu caráter como um homem ou uma mulher de Deus. Mas também molda ao contrário. O que você está pensando hoje? O que é que mais você gasta tempo pensando? Talvez é ganhar dinheiro? Talvez é cuidar da sua família? É construir um patrimônio, uma casa? Não sei. Então isso, querido, vai moldar as suas atitudes. Você vai pensar e vai começar a agir para alcançar aquilo. Aquilo vai moldar o seu hábito e no final o seu caráter. As pessoas vão lhe reconhecer como um homem que gosta de dinheiro, um homem ou uma mulher que só pensa, né, em festa talvez, só pensa no trabalho, e assim nós vamos nos tornando essas pessoas, infelizmente. O tema da nossa mensagem hoje é essa aqui, ó, andando sob a palavra de Cristo. Que você vê um homem, né, caminhando sobre as águas. Abra sua Bíblia em João 3. João, capítulo 3, do 1 ao 3. Eu estou falando isso aqui, eu estou lembrando que no começo do ano, no nosso primeiro culto do ano, eu falei sobre chuva. Às vezes a chuva atrapalha a gente de vir para um culto. E eu lembro que eu, desde menino que eu digo assim, quando eu comecei a trabalhar com uns 12 anos de idade. Mas eu cheguei em Porto Velho com 16 e eu trabalhava numa empresa chamada Papelaria Teixeira. Foi onde eu conheci essa jovem aqui, ó.
botou os olhos em mim e disse: esse é meu. Né? E aí eu lembro que eu nunca faltei um dia de trabalho por causa de chuva. E vocês sabem que Porto Velho chove muito, né? E eu não gostava de ônibus não, porque eu não gostava de ficar em parada de ônibus, porque demora muito. Então eu tinha minha bicicleta e lá tudo é longe, mas eu não me importava, eu preferia ir de bicicleta. Dia de chuva, eu nunca pensei, será que eu vou ou não? Eu pensava, eu vou, eu tenho um compromisso. Botava minhas coisas dentro de uma mochilinha, trabalho. Nunca faltei. E hoje, como é que eu vou faltar num culto por causa de chuva? Não falto também. Aquilo moldou o meu caráter, meus pensamentos, atitude um hábito do caráter. E assim somos nós. Você é, de certa forma, querido, um produto do meio que você vive. Só que tem um porém que nós vamos tratar hoje. Quando a gente se depara com Jesus. E aí as coisas têm que começar a mudar. Vamos lá. João 3, do 1 ao 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora diga comigo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: irmão, você já nasceu de novo? Será? Essa história, querido, nós conhecemos muito bem. Mas por que será então que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, tem que nascer de novo? Se você continuar lendo, ele vai dizer assim: Senhor, será que eu posso entrar no ventre da minha mãe novamente para eu nascer de novo? E Jesus vai e explica isso aí. E hoje eu quero lhe ensinar. Você vai sair daqui sabendo por que Jesus disse isso a Nicodemos. Um porquê, porque são vários porquês, mas um porquê que Jesus disse a Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, querido, digamos que existe um choque de cultura. Que choque de cultura são essas? Você de repente, como a irmã falou, a irmã do Nilson falou aqui, que ela tem uma missão de levar a mensagem de Deus onde ela vai. De repente ela chega e apresenta Jesus a uma pessoa. E ali há um choque de cultura. A cultura do mundo, na qual nós que não nascemos em Cristo, fomos ensinados, onde nós caminhamos até o dia que nós nos encontramos com Jesus. E há esse choque da cultura do mundo com a cultura do reino de Deus. E aí na qual a gente precisa ter uma mudança. De repente temos esse encontro. Cultura do mundo, cultura do reino. Eu lembro que um dia um irmão falou assim para mim, aqui já em Guajará. Ele falou alguma coisa da cultura da Bolívia, sobre adoração ao Deus Sol, que era o ex-presidente lá, adorava o Deus Sol. E ele disse assim: não, mas se a gente for na Bolívia, a gente tem que respeitar e agir conforme a cultura deles. Eu disse: eu não. Se qualquer lugar que eu for, se for uma cultura que vai contra o reino de Deus, não posso, é diabólico. Eu posso respeitar as pessoas que praticam, mas eu me envolver, eu praticar, não, vai contra os meus princípios, vai contra os princípios do reino. E é nesse choque de culturas que muitos de nós não resistem. Você nasce e começa um aprendizado conforme o ambiente que você vive. Por exemplo, qual é a criança que tem aqui? A menorzinha está ali. Como é que é o nome dele? Miguel. Guilherme. É o Miguel Guilherme. Não, é só o Guilherme, gente. O Guilherme está ali nos braços dos pais ali agora, que são os pais, né? Estão querendo ali, né? Amém. Então ele está crescendo naquele ambiente. Ele está recebendo todos os ensinamentos que ele precisa viver
digamos assim. E começa a ser formado nele o caráter, as atitudes, né, o caráter dele. Ele começa a viver nesse ambiente que eles vivem, são ensinados. A Auriene mais o Magno aprenderam com o pai aprendeu com o avô deles e vem ensinando algumas coisas para a gente viver nesse mundo. E o Guilherme começa a assimilar todos os ensinamentos que estão ao redor dele, sejam eles bons ou ruins. E ele começa a formar aquilo que o pastor Douglas Gonçalves diz, uma liturgia de vida para ele. Está sendo formado no Guilherme uma liturgia de vida para ele. E assim ele vai crescendo. Vocês sabiam que hoje não, mas quem está aí no mundo aí fora não conhece Jesus? Se o Magno não conhecesse Jesus, o que ele estava dizendo para o Guilherme? Filhinho, você vai crescer, vai pegar as menininhas tudinha, viu? Não é isso? Mas se fosse uma menina, filhinha, você vai crescer, vai pegar os menininhos tudinho, não é isso? Não. As menininhas não pode, né? Que é só que pega as filhas dos outros, né? Mas voltando ao assunto, então, se o Magno estivesse no mundo, ele estava ensinando essas coisas. Aprendeu com o pai, aprendeu com o avô e começa a ensinar. E ele começa a formar a liturgia de vida nele, para ele viver nesse mundo. E ele vai se enchendo desses ensinamentos, como eu falei, bons ou ruins. E aí ele vai para a escola, aprende na escola com os professores, na própria casa, como eu já falei, na rua, com os colegas. Quando começa a trabalhar, começa a aprender um pouco também com os colegas de trabalho. E no mundo, querido, nessa cultura mundana, nós aprendemos, quem já ouviu aquele ditado que diz assim, farinha pouca, primeiro o meu pirão? Vocês já ouviram isso? Isso é um ditado que diz assim, né? Se tem pouca farinha, eu vou garantir logo ao meu lado. Cultura do mundo. Na cultura do mundo a gente aprende que nós precisamos ser espertos, que o mundo é dos mais espertos. Que eu não levo desaforo para casa. Os homens aqui sabem, talvez foram ensinados, se apanhar na rua, apanha em casa. O que o pai está querendo dizer com isso? É para bater, não é para apanhar. Porque se apanhar lá, apanha aqui também. E vai formando essa cultura diabólica nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração. Eu aprendo no mundo que eu tenho que ser feliz a qualquer custo. Não importa o meio, o importante é eu ser feliz. E aí, se eu não estou bem num relacionamento, num casamento, e eu quero ser feliz, o que é que eu faço? Eu separo. Eu vou atrás de uma outra mulher, a mulher vai atrás de outro homem, porque o intuito é ser feliz. Isso é o que o mundo diz. Ah, não deu certo? Separa. Não casa não, meu irmão, porque se tu casar, tu vai se amarrar. Se tu não casar, só separa e pronto, vai arranjar outro, vai arranjar outra. Cultura do mundo. E a sociedade vai nos impondo os padrões, padrão de beleza, padrão no que comer ou deixar de comer, e assim nós vai sendo formado a nossa liturgia de vida. Essa coisa do certo ou do errado, conforme a vontade, os desejos do mundo. E o nosso caráter é moldado em cima desses ensinamentos. E aí nós chegamos na igreja, todos nós, sem exceção, estamos cheios de certezas. Temos nossas certezas, nossas verdades, nossas convicções, achismos. Não, mas não é bem assim como o pastor leu lá na Bíblia, não. Eu acho que é assim, assim, assim. Por quê? Porque eu tenho uma liturgia de vida. Eu tenho os meus achismos. Não é bem isso não, irmão. O pastor leu ali, mas é porque ele leu errado, né? Eu aprendi assim, 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 assim. Achismos, cultura do mundo. E assim a gente quer viver dentro da igreja. E aí é que acontece que a gente não suporta. Muitos saem, porque é um choque de cultura. No mundo, amar o próximo. Como é que eu vou amar o próximo no mundo? Não, eu tenho que me amar, porque se eu não me amar, ninguém vai me amar. O mais importante é eu amar a mim mesmo.
Dar a vida pelo irmão, mas nunca. E é isso que nós vemos, a gente vem aprendendo dia após dia, formando em nós essa cultura onde o meu trabalho e o meu salário é o meu Deus. Eu lembro que eu trabalhei com um rapaz e ele dizia isso mesmo. Ele disse que ele não dependia de ninguém, ele só dependia do salário dele, ele só dependia do dinheiro dele. E assim somos nós. Nós começamos a achar, se não tiver dinheiro suficiente, nós não conseguimos viver nessa vida. De repente encontramos Jesus e Jesus tem que ser o Senhor das nossas vidas. O dinheiro e o trabalho não é mais Senhor, mas tem que ser Jesus. E é aí que esse choque de cultura acontece realmente de uma maneira, digamos assim, explosiva na vida de muita gente. E nós queremos sim Jesus. Todos nós que estamos aqui queremos Jesus. Porque senão nós não estaríamos aqui. Mas a maioria de nós aqui, nesse choque de culturas, tem coisas na sua vida, na sua liturgia, que você não quer largar. Que não é bem assim. Que está escrito ali na Bíblia, mas não é tão assim. Quando alguém chega assim para um pastor e diz assim: pastor, é pecado eu pegar esse copo e botar para cá? Na realidade, o coração dela está com muita vontade de fazer isso, não é isso? Mas ela quer ouvir do pastor. Você já se, por um acaso, você já ouviu um pastor falando assim: irmão, é pecado botar esse copo para cá, viu? Não pode. Aí o que você faz? Não é assim não. Vai para a internet. Aí lá tem 100 pastores dizendo que é pecado. Aí você, puxa vida, será que é pecado mesmo? Aí você acha um que não é pecado, tá vendo? Você se apega naquele um com toda a sua força. 100 estão dizendo que é pecado, mas tem um dizendo que não é. Porque aquilo satisfaz o seu ego. Talvez aquilo satisfaz a sua liturgia. E você não quer mudar naquela área, você busca um suporte para lhe dar firmeza naquilo. Isso acontece muito, sabe onde, querido? Dízimo, quando fala de dinheiro dentro da igreja. Sabe onde é que acontece também, principalmente na vida dos jovens? Namoro. E assim sucessivamente. E como eu estava falando, nós queremos sim Jesus. Queremos, todos nós que estamos aqui. Porque senão você não estaria aqui. Mas tem área da sua vida que você não quer que Jesus encoste. Você não quer que a cultura do reino seja imposta totalmente na sua vida. Você quer um pouco de cultura do reino, mas você quer um pouquinho da sua liturgia do mundo. Você não quer se desfazer daquelas memórias afetivas que você tem, que você construiu durante os longos anos da sua vida. E aí a gente chega diante de Jesus e não consegue entender por que um jovem não pode namorar. Como assim? O jovem tem que se pegar assim, o jovem tem que experimentar para saber se é bom ou se é ruim. Cultura do mundo. Na cultura de Deus, querido, o beijo, o sexo é para o casamento. Mas você vem de uma cultura onde o pai ensinou o filho a pegar todas as meninas. Quanto mais meninas, mais você é garanhão, mais você é o cara. Aí chega diante da cultura de Deus esse choque. Como assim? Beijar só depois que eu casar? Sexo só depois do casamento? Como assim? Eu fui ensinado a vida inteira. Eu estou falando só de uma questão. Talvez você esteja aí já, o Espírito Santo já lhe conduzindo a coisas que você não quer largar. Chega diante da igreja e diz assim: mas como é que eu vou dar 10% do meu salário para a igreja? Ajudar a ter um ar-condicionado, um prédio. Como? Se na cultura do mundo a gente aprende a tirar R$ 1 da outra pessoa, a todo custo. Se você receber um troco, você tem que ficar. Eu lembro que um dia, querido, eu já contei essa história aqui, eu trabalhava com um rapaz, um homem, né, um rapaz que eu digo já um senhor de 60 anos mais ou menos, e infelizmente eles tiveram aquela atitude, mas eu espero que eles tenham se arrependido. 2 cristãos, estou falando de ímpio não, 2 cristãos.
E eles conversando e eu assim do lado, nós não tinha nada para fazer no finalzinho da tarde. E eles conversando, né? E de repente esse meu patrão, ele botou a mão no bolso e tinha um dinheiro. E ele olhou para aquele dinheiro e disse assim: que dinheiro é esse? E ele ficou ali tentando lembrar e disse: ah, eu já sei. Eu fui comprar carne no açougue e a menina me deu o troco errado. Olha, ela me deu dinheiro a mais. Aí o outro disse assim: isso é bênção, irmão. Bênção de Deus na sua vida. Vai ver, você não sabe nem como vai gastar, mas Deus está preparando algo para você gastar. Isso é bênção. E aí ele olhou assim, esse meu patrão disse assim: realmente é bênção de Deus mesmo. Gente, aí eu não resisti, sabe? Eu olhei para eles, eu disse assim: o senhor acha que isso é bênção? E ele disse assim: como assim? Eu disse: como é que pode ser bênção para o senhor se para aquela moça daquele caixa é maldição? Ela vai pagar, vai ser descontado do salário dela. Para ela é maldição. Como é que uma maldição na vida dela pode ser bênção para o senhor? E o que é que eu tenho que fazer então? O senhor vai lá e devolve. O senhor vai lá e diz que chegou em casa, percebeu que o troco estava errado, devolve. Só que isso, querido, é choque de cultura. Você aprendeu que isso é bênção, que você tem que ficar. Achado não é roubado. Isso é cultura do mundo. Quando você chega na cultura do reino, o Senhor diz: achou? Devolve. Se te roubar uma capa, vai lá, dá duas pro cara. E aí esse choque. Como é que pode viver num reino desse jeito? Fazer o bem a quem te trata mal. Deixa eu voltar lá em João 3,3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você entende porque Jesus disse que Nicodemos tem que nascer de novo? Porque Nicodemos nasceu, querido, nós, eu e você, nascemos e fomos enchidos com a cultura do mundo, uma liturgia diabólica. E Nicodemos diz, e Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Para você viver no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E é isso que eu quero lhe dizer, que você vai sair daqui entendendo isso. Querido, o Guilherme está ali. Ele está, digamos que ele já nasceu no reino. Ele vai aprender as coisas do reino. Por que eu tenho que nascer de novo? Porque é difícil de eu apagar as minhas memórias. É difícil de eu jogar fora toda uma liturgia de vida para trás. Eu me converti com 33 anos de idade. E Jesus disse para mim: se tu não nascer de novo, se tu não esquecer tudo que tu viveu para trás, tu não vai fazer parte no reino de Deus. Tudo que tu aprendeu de cultura do mundo, pastor, tudo que eu aprendi eu tenho que jogar fora. Eu estou falando das coisas erradas, querido. Daquilo que entra em choque com o reino. E uma criança dessa, ela vai ser moldada. Ela nasceu agora. Ela vai ser moldada conforme o padrão do reino. E ele diz assim: é necessário que tu nasça de novo. Tu vai aprender tudo de novo agora. Esquece daqui para trás. É um novo tempo na tua vida. E é aí, querido, que há esse choque em nossas vidas. Porque esse nascer de novo, querido, não é algo literal, é abstrato. Se você devia lá na loja, você vai continuar devendo. Se você era mentiroso, você vai ter que tomar a decisão de não mentir mais. Se você é um homem ou uma mulher avarenta, prostituto, você vai ter que tomar essa decisão de nascer de novo, não literalmente, mas espiritualmente. E é aí que está a dificuldade da maioria das pessoas. Quantos de nós aqui só nasceu até a metade? E a outra metade continua no mundo, com os valores que aprendeu lá atrás, que o mundo é dos mais espertos, que dá dinheiro na igreja é para sustentar pastor, é para dar dinheiro para pastor, que quando eu dou dinheiro na igreja eu não estou investindo no reino, eu estou investindo na vida das pessoas, do homem. Então nós temos esses ensinamentos, querido, moldando o nosso caráter. E aí Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, para tu entrar no reino, para tu viver o reino,
É necessário tu nascer de novo. Muda. Ah, mas eu cresci assim, eu aprendi assim, o meu pai. Esquece. Teu pai agora sou eu. Eu sou o teu Senhor. E é aí, querido, que muitos caem. Por quê? Porque eles não aceitam. Eles aceitam até essa linha. Passou dali, eles não querem. É como se você fosse uma casa onde você deixa Jesus e só na sala e num quarto, mas tem outros cômodos que você não deixa Jesus entrar na sua vida. Eu quero dar 2 exemplos aqui. Um está no tema da nossa mensagem. Abra sua Bíblia em Mateus 14, 22. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus 14, 22. Querido, nós não podemos um pé no mundo e um pé no reino. A Bíblia diz que nós não podemos agradar 2 senhores. Apocalipse diz que você tem que ser frio ou quente. Se for morno, Jesus lhe vomita. É tempo de nós tomarmos a decisão. Eu quero o reino ou eu quero o mundo? Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse-lhes: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Queridos, os discípulos de Jesus estavam no barco. Esses homens, eles estavam diante de 2 culturas: cultura do mundo, cultura do reino. A cultura da terra dizia que para andar sobre as águas, só um fantasma. Homem não tinha como andar sobre as águas. Se tinha alguém andando sobre as águas, a cultura da terra dizia na mente deles: é um fantasma. E eles achavam que era um fantasma. E o versículo 26 diz assim: quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Já a cultura do reino, Jesus diz: venha. E aí você está diante daquilo que você conhece da cultura do mundo, e agora você se depara com aquilo que está para entrar na sua mente, conforme a palavra de Deus. Então você quer andar sobre a cultura do mundo que você conhece, ou você quer andar sobre a palavra de Cristo para a sua vida? 12 homens no barco, de choque, no encontro de culturas. Mas teve um que disse: Senhor, eu vou. Versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda e ter ao teu encontro sobre as águas. E Jesus diz: venha, Pedro. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Querido Pedro, nesse choque de culturas, ele tinha um conhecimento do mundo, mas ele viu Jesus dizer: venha. Ele tem fé, coloca o pé na água e começa a andar sob a palavra de Jesus. Só que ele lembra, querido, do tempo que ele foi ensinado, que um homem não podia andar na água, ele ia afundar. Ele lembra do tempo, querido, dos conflitos da sua mente. Ele começou a pensar: como pode um homem andar sobre as águas? Ele lembrou que o pai dele também, um possível pescador, disse para ele: olha, cuidado com águas profundas, porque se você cair na água, você vai afundar. E aí Pedro
Eu devo andar sobre o conhecimento que eu tenho ou sobre a palavra de Jesus? Só que isso, querido, falou mais forte ao conhecimento que ele tinha. Ele lembrou que talvez um dia alguém disse para ele assim: Pedro, filho, cuidado, a água não tem cabelo. Você já ouviu isso? A água não tem cabelo, você pode afundar. Mas Pedro, com ousadia, ele mesmo assim, ele botou o pé ali na água, começou a andar. Imagine aquele conflito na mente de Pedro. E eu quero fazer aqui parafrasear com você. Pedro botando o pezinho na água, aqui é a água. Será que eu devo dizimar? Será que beber é pecado? E caminhando, né? Você aprendeu que beber podia. Será que eu posso? Será que eu não posso beber? Será que eu posso ou não posso fumar? Será que eu devo dizimar ou não? Será que vai fazer falta ou não? Então a cultura do mundo falou mais alto e Pedro afundou. E é assim que nós vivemos na corda bamba, andando. Será que é pecado? Doido para fazer. Será que é pecado? Se eu não dizimar, será que é pecado? Isso é, não sei. E vivemos nessa corda bamba. Cultura do mundo contra a cultura do reino. Nós precisamos tomar uma decisão nas nossas vidas, querido. Realmente tomar a decisão. Nós estamos vivendo tempos difíceis aí fora. Está tendo uma guerra, começando uma guerra entre Estados Unidos, Iraque, Rússia, China. Iraque não, Irã. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu ouvi até um pastor falando essa semana, e eu creio nisso. Ele disse assim: gente, não se preocupem. Não vai existir uma terceira guerra mundial. Sabe por que não vai ter uma terceira guerra mundial? Porque se hoje houvesse uma terceira guerra mundial, que esses países têm bombas atômicas, eles destruíam tudo numa terceira guerra mundial. Você acha que um país que nem o Irã, alguém jogar um míssil lá e destruir um monte de coisa, eles não vão começar a jogar bomba por aí? Rússia, China. Mas eu creio, querido, que o mundo está sendo preparado para a vinda de Jesus. Os profetas americanos acreditam que a vinda de Jesus é até 2021. E pelo que está se desenhando, abra seu olho, coloque suas barbas de molho. Porque eu creio que um grande conflito está iminente. E a Bíblia diz que para surgir o homem do pecado, vai ser diante de um caos. Só que não um caos de destruição total, mas um caos entre as nações, uma briga entre as nações, onde ele vai chegar e vai propor um plano de paz. 7 anos. E aí em 3 anos e meio ele se revela como aquele que há de vir o nosso adversário. E nós estamos diante desses dias. Amém? Então, está no tempo de nós decidirmos o que é que nós queremos. Êxodo 14:10, eu não vou nem ler, mas você lembra da passagem. O povo judeu fugindo do Egito, de repente eles chegam num local na beira do Mar Vermelho, montanha desse lado, o Mar Vermelho na frente. Eles querem recuar, quando eles olham para trás, quem é que está vindo? Faraó. Faraó com um exército para matá-los. E aí Moisés chega diante de Deus e diz: Senhor, e agora? E aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, por que tu me perguntas isso? Diga ao povo que marche. Como Jesus falou para Pedro: venham sobre as águas. E sob a palavra de Deus, sob a palavra de Cristo, Moisés ordena o povo: marche. E a Bíblia diz que quando os sacerdotes que vão levando a arca tocam o pé na água, abre um caminho para eles passarem. Só, querido, que acontece algo muito interessante ali um choque de culturas também. Eles aprenderam que não poderiam passar. Mesmo eles vendo, querido, eles vendo Deus fazendo os milagres, aquele tempo todo com eles. Eles tinham uma liturgia de vida que Deus não poderia abrir aquele mar. Mas Deus abre.
E Moisés anda sob a palavra de Deus. E aquele povo acaba andando também sob a palavra de Deus. E Moisés abre o mar. E eles passam. Só que aí o povo egípcio, o faraó e seus cavalos e cavaleiros, como a Bíblia diz, eles também querem andar por onde o povo de Deus passou, sobre a palavra de Deus. Só, querido, que só pode andar na palavra de Deus os filhos do reino. Quem não é filho do reino não suporta. Cai, morre, desiste. Você já nasceu de novo? Você é filho realmente do reino? O povo egípcio, ele estava andando sob a palavra do faraó. Não era só a palavra do reino. Não era só a palavra de Cristo. Todos sucumbiram. Talvez até hoje você está andando metade da sua vida sobre a palavra do reino e metade sobre a palavra do mundo. Você vai sucumbir. Você vai morrer. Você vai cair. Só consegue andar sobre a palavra de Deus os que são filhos do reino, os que são filhos do Pai. Quem não é filho, querido, ele vai olhar e vai querer. Vocês lembram daquele Simão mágico que olhou para Pedro lá, fazendo os milagres? Ele disse assim: você quer quanto para você me dar também esse dom? Aquilo é só para os filhos. Só tem entendimento que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja quem é filho. Quem não é filho, querido, escuta essa palavra e diz: nunca isso vai acontecer. Quem não era filho morreu com o dilúvio. Mas aqueles que eram filhos andaram sobre a palavra de Deus, entraram naquela arca sobre a palavra e viveram em Cristo. Você escolhe vida ou morte? Deuteronômio 28, o Senhor diz assim: coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz assim: vou te dar um conselho, escolhe a vida. E hoje eu digo ao Senhor, fique de pé. Eu digo a vocês como o Senhor disse. Vocês estão vivendo um choque de cultura. Você escolhe a cultura do mundo ou a cultura do reino? Você quer bênção ou maldição? Você escolhe a vida ou a morte? É uma decisão sua. Talvez você nem queria estar aqui hoje, mas Deus te trouxe até aqui porque Ele queria falar isso contigo. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não se amoldem à cultura desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, nasçam de novo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, nós estamos diante da bênção e da maldição. O Senhor, Ele quer pessoas que tenham atitudes. O Senhor, Ele poderia não ter dado a nós o livre-arbítrio, mas Ele escolheu assim, para que você tenha livre-arbítrio e escolha se você o quer ou não o quer. Se você quer viver sobre uma cultura mundana ou sobre a cultura do reino dele. Tem ensinamentos que você precisa deixar para trás. Não cabe no reino. Te ensinaram que o mundo é do mais esperto. O Senhor te diz: o mundo são dos filhos daqueles que amam o próximo, daqueles que dão a vida pelo próximo. O mundo te ensinou, querido, se tu não está sendo feliz no teu casamento, tu separa. O Senhor diz: dá a vida pela tua esposa. Tu não casou para ser feliz, tu casou para fazer ela feliz. Esse choque de culturas, querido, faz com que muitas pessoas desistam do reino de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: se você tiver na sua mente se isso aqui é pecado ou não, não faça, porque só essa dúvida já está o Espírito dizendo que aquilo pode ser realmente pecado. Na dúvida, não peque. Na dúvida, não faça. Você quer experimentar, querido,
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então renove a sua mente. Esqueça esses ensinamentos do mundo, não importa se for seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, seu professor. Nós queremos mais de Ti, Pai. Aleluia, Jesus. Amém, querido?